Dia 2 da nossa série Embaixo do Tapete. Se você está aqui pela primeira vez, não ouviu as outras a outra ainda, ela está disponível no IGTV, está no Spotify e também está no YouTube. Então agora a gente vai seguir com essas 3 formas de divulgação em paralelo depois. Bom, eu preciso me retratar sobre uma gafe que eu dei ontem e que eu fui advertida pela minha assessoria jurídica, se assim podemos dizer. Quando eu falei da questão do réu primário, eu queria só corrigir porque de fato dei um entendimento errado e talvez vocês estejam pensando algo diferente do que eu quis dizer. O que é o réu primário? Eu até acho que sabia, mas eu usei com uma conotação errada. Eu usei essa expressão do réu primário falando ontem sobre as pessoas que cometem, que se julgam muito moralmente corretas porque nunca fizeram nada, porque são réu primário, e aí foi o erro. Eu usei a expressão como se ela significasse que a pessoa é inocente, mas ela não é. Se a pessoa é réu primário, ela já cometeu um crime, certo? Foi um erro meu. Ela é primário porque é a primeira vez que ela comete esse crime, então ela tem algumas condições especiais e tal, mas ela já cometeu um crime, então não é o que eu quis dizer. Réu primário e inocente não são a mesma coisa. Por favor, me corrijam se eu estiver errada em alguns outros momentos, porque eu volto para me retratar de fato, tá bom? Também agradeço então a assessoria jurídica pela consultoria. E vamos lá, pela assessoria também, olha eu. Bom, ontem a gente começou chamando a atenção para a realidade de que nós muitas vezes olhamos muito mais para os pecados graves dos outros do que para o nosso próprio coração. E a gente varre algumas sujeirinhas pequenas, inocentes, para debaixo do tapete e esquece que o problema com isso é que uma sujeirinha, por menor que seja, ela já torna toda uma casa suja aos olhos de um Deus que é santo, santo, santo. A gente entendeu também que então a gente não pode dar graus para os pecados em função das consequências que ele traz, mas que toda e qualquer ofensa é contra um Deus santo, 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 e que por isso ela é odiosa e ela deve ser combatida. Depois a gente entendeu o quanto é importante que o pecado seja reconhecido como ruim, como amargo. E hoje a gente vai se aprofundar nisso. Então a gente vai falar sobre o quanto o pecado é ruim e o quanto ele é maligno e capaz de se alastrar não só na nossa vida, mas também na vida das pessoas que estão à nossa volta. O Jerry Bridges fala no seu livro que ninguém é uma ilha espiritual ou uma ilha social, ou seja, a gente vive em comunidade. E o pecado de uma pessoa, ele pode se alastrar e ter consequências que dificilmente atingem só a gente, apenas a nós mesmos. As nossas atitudes, as nossas ações e mesmo os nossos pensamentos pecaminosos que não chegam a ser concretizados, entre aspas, como ele bem coloca, podem afetar as pessoas à nossa volta. Então é importante a gente pensar nisso. Quando eu reclamo e murmuro demais sobre a vida para alguém, colocando a soberania de Deus em xeque, porque é isso que eu estou fazendo, eu posso instigar a pessoa que escuta toda essa minha reclamação e a minha murmuração a agir da mesma forma. Os meus filhos, o meu cônjuge, aquela pessoa que trabalha comigo, seja quem for. Então é uma coisa séria. E é engano a gente pensar que o nosso pecado inocente não afeta mais ninguém além de mim. Até porque a gente já viu que esse termo inocente é um engano. Apesar dos nossos corações terem sido libertos, então, do poder do pecado e o Espírito Santo habitar em nós, como a gente já viu ontem, em Gálatas 5,17, a carne e o Espírito continuam em conflito. E é tão essencial a gente reconhecer isso, porque quando a gente deixa de levar isso em conta, a gente pode abrir margem para que os pecados inocentes, ocultos, toleráveis, como você queira chamar, que eles cresçam e que eles floresçam. A gente se acha imune. E quando a gente se acha imune, a gente baixa a guarda. E aí o pecado vem e ele se esbalda. Isso é comum no meio cristão, porque a gente caiu no engano de olhar para a cultura moral do meio em que a gente vive e usar essa cultura como padrão. Esse é o erro. A gente não olha mais para a Bíblia como padrão, a gente olha para a cultura. A gente olha para o lugar em que a gente está inserido. E aí, como normalmente, também tem que usar esse termo, o nosso padrão moral é um pouco mais alto do que a cultura em que a gente está inserido, a gente acha que está tudo bem, porque nós não fazemos o que eles fazem. É o grande exemplo do fariseu no texto de ontem. A gente acha que está tudo bem, às vezes a gente até se sente orgulhoso da nossa conduta. Puxa, eu tô de parabéns, Deus deve achar que eu tô, crente funcionário do mês, nota 10, né? Ele deve achar isso de mim também. E a verdade é que
O pecado continua presente e ele continua circulando entre nós. E essa verdade vai ficando cada vez mais fraca quando a gente usa qualquer outra coisa como padrão para a gente se avaliar que não seja a palavra de Deus. E uma boa palavra para a gente acrescentar como sinônimo desses pecados que a gente vai abordar aqui é o termo sutil. E o termo sutil tem dois sentidos diferentes, e a gente vai usar o sentido ruim da palavra, que é o pecado sutil. Ele é um pecado traiçoeiro, ele é um pecado que engana. Ele faz com que a gente pense que ele não é nada demais. Às vezes ele faz a gente pensar que ele nem é pecado, ou então a gente nem sequer pensa nele. A gente não chega a dar nenhum tipo de juízo acerca dele ser ou não ser pecado. A gente nem pensa no que a gente está fazendo. É uma bobeirinha automática que a gente comete. A gente comete sem nem ter consciência disso. E esses são os mais enganosos, são os mais sutis. E a gente precisa estar alerta, porque o pecado engana. E uma frase muito boa para você anotar hoje aí é a seguinte: o pecado engana, e o maior problema do engano, anota isso, o maior problema do engano é que ele engana. O maior problema do engano é que ele engana. Por mais óbvia que seja essa frase, você já parou para pensar nisso? O engano engana. O pecado engana, porque ele faz você pensar que aquilo é bom. Ele faz você pensar que aquilo é bom. E muitas vezes vai ser bom mesmo na hora. É claro, como diz se é que existe, a filosofia do boteco gospel, ela diz o seguinte: se o pecado fosse ruim, ninguém faria. E é verdade. Mas ele te engana. Ele te engana pensando que aquela sensação momentânea de prazer é tudo o que você vive para atingir. Que aquilo é o propósito maior da sua vida, aquela sensação boa, momentânea que aquilo te traz. E que você pode, então, que tudo bem você desabafar com alguém descendo a lenha nos outros, que você pode se jogar em 2 panelões de brigadeiro, que os hormônios do bem vão estar a seu favor, que você pode ficar com quantos você quiser, do jeito que você quiser, que não tem problema. O importante é você se sentir bem, porque aquilo é inocente, que aquilo não tem problema, que as consequências daquilo não são uma coisa que você precisa se preocupar, que aquilo não faz mal para ninguém. O pecado engana tanto. O pecado engana, e o problema do engano é que ele engana. E nós, os cristãos, a gente tem caído na cilada direitinho. A gente tem caído porque a gente caiu nessa armadilha da filosofia secular do que diz: sinta-se bem com você mesmo. Se você se sente bem, que mal tem? E puxa, é tão enganosa essa filosofia, em todos os seus aspectos. Vamos perguntar para o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que diz: miserável homem que sou, porque não faço o que quero e o que eu não quero, isso eu faço. Se ele se sentia bem com ele mesmo? Vamos perguntar para os salmistas, que escreveram lamentos verdadeiros, em especial Davi, quando ele pecou com Batseba e escreveu o Salmo 51. Lê o Salmo 51, vê se ele está se sentindo bem com ele mesmo. A gente não tem base bíblica para dizer que o importante nessa vida é a gente se sentir bem com a gente mesmo. E se por um lado essa ideia equivocada tem crescido dentro da igreja, não foi sempre assim. Os puritanos tinham uma dimensão exata do quão nocivo ele era, o pecado. Tanto que Jerry Bridges cita um livro em que um pastor puritano descreveu o pecado, qualquer pecado, como sendo algo vil, feio, odioso, maligno, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável e mortal. Esse é o pecado. Essa é a definição de pecado. E não só a gente não ouve tanto o termo pecado mais, como a gente também não ouve essas palavras associadas aos atos corriqueiros que a gente comete no dia a dia e que acha que tá tudo bem. Se eu chegar para você e falar: puxa, uns 5 minutinhos antes da live eu te chamo no privado e falo assim: puxa, ora por mim. Queria que você orasse por mim antes de começar essa live, porque ontem eu fiz algo vil, fiz algo feio, odioso, maligno, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável e mortal. O que você faria? Se você não tivesse saído correndo antes de eu terminar a frase do que eu tinha feito, o que você pensaria? O que você pensaria a meu respeito? Que eu fiz o quê? Que eu matei alguém, né? Sério, matei várias criancinhas e comi todas elas no final. Faz o teste numa próxima reunião de oração.
E me conta como foi, se cai a conexão automática do Zoom de todo mundo de repente. O que você faria? Brincadeiras à parte, se depois dessa descrição que eu fiz algo feio, horroroso, maligno, pestilento, tudo aquilo, eu falasse, se você ainda continuasse na conversa, virasse para mim e falasse, puxa, Naná, mas o que foi que você fez? Eu falasse, sim, é que ontem, na aula online de matemática da minha filha, eu perdi a paciência. E aí eu gritei com ela, porque ela não estava prestando atenção, e eu falei de um jeito muito ruim com ela, fiz ela apagar tudo, começar de novo, e nem estava tão ruim assim, é que eu estourei mesmo, e enfim, foi isso. Você provavelmente ia dar risada de mim no final. Você ia achar que só foi um trote, que eu te apliquei um trote. Calma, Naná, que isso aí não é nada. Você falaria ou não falaria isso pra mim? E de novo, é diferente, eu sei que é diferente eu gritar com a minha filha na aula online de matemática e eu matar criancinhas, certo? Eu tenho certeza e eu sei que vocês sabem e entendem isso. Mas a questão aqui é, como a gente viu ontem, que à luz de um Deus justo, qualquer pecado é tudo isso mesmo. E quando a gente falha em enxergar o pecado como algo realmente terrível, da forma e na intensidade que essa descrição nos traz, a gente corre o risco de tomar aquela água de ontem que está só um pouquinho envenenada. Ela faz mal mesmo assim. E além disso, quando essas coisas pequenas ficam dentro de nós, elas dão origem a coisas maiores. Tanto que o Jerry Bridges, no capítulo em que ele fala da malignidade do pecado, o tempo inteiro ele faz o raciocínio dele comparando os pecados sutis com um câncer, em que se você não detecta e trata aquela manchinha pequena tão logo ela aparece, isso leva a coisas mais graves, isso se alastra. Ninguém acorda e fala, é hoje que eu vou trair o meu marido. Dificilmente alguém acorda assim do nada. Isso foi sendo cada vez mais cultivado. Isso começou no pensamento, começou na conversinha mole com o colega de trabalho, na falta de interesse que você nutriu pelo cônjuge e por aí foi. E veja, não é hoje, de fato, hoje não é dia de notícia boa. Hoje não é um dia em que você veio para a live para se sentir bem. Não é. Hoje é dia do amargo. Hoje é o dia de doer mesmo. E a gente precisa entender que o pecado é amargo. E a coisa só piora. E é aquilo de novo, a gente só vai entender quão doce é a notícia boa que vem depois, que vem amanhã, quando ficar bem claro para nós o quanto é ruim essa verdade de que o pecado, de que todo pecado é mal, de que todo pecado é tudo aquilo que o autor puritano descreveu. E não só aqueles mais graves que deixa a gente moralmente horrorizado. Então vamos lá, se hoje não é dia de notícia boa, se hoje é o dia da gente realmente se sentir mal, vamos afundar mais um pouco. Davi e Batseba, vamos voltar para esse caso. Vocês lembram da história? Para quem não lembra, rapidinho aqui, Davi chamou Batseba, mulher de Urias, quando Urias estava no campo de batalha, ele olhou para ela, desejou Batseba, chamou ela, que ele era o rei, ele tudo podia, ele fez sexo com ela engravidou, e Davi resolveu resolver a situação chamando Urias de volta para casa para que ele tivesse relação com ela, e aí ninguém soubesse, porque ela ia engravidar e todo mundo ia achar que era do Urias. Ele tentou isso 2 vezes, mas não deu certo, porque Urias ele se recusava a ir para casa e se deitar com a sua mulher, considerando que os homens dele estavam no campo de batalha em aflição. Então Davi resolve o problema, colocando Urias na frente da batalha. Ele morre, Davi toma Batseba como esposa e pronto, tá tudo resolvido, porque agora Batseba tá grávida, mas ela é esposa de Davi. Só que não. Deus ficou irado. Deus mandou Natã confrontar Davi. E vamos lembrar o que Davi disse, o que Natã disse para Davi em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler os versículos 9 e 10. 2 Samuel 12, 9 e 10 diz o seguinte: Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser a sua mulher. A palavra desprezo aqui é usada 2 vezes. Davi desprezou a palavra do Senhor, a lei do Senhor. E depois, Deus fala por meio de Natã e diz, você me desprezou. Pecar é desprezar a lei de Deus, mas também é desprezar o próprio Deus. Qualquer pecado que despreza a lei de Deus, também despreza o próprio Deus. E piora.
Em Efésios 5, Paulo diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando a gente peca, a gente entristece a Deus. E como se não fosse suficiente, Paulo também afirma que quando nós pecamos, nós estamos abusando da graça. Paulo afirma que Deus me perdoa segundo a riqueza da sua graça. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 7. Isso é uma notícia maravilhosa, mas muitas vezes nós relaxamos nela, pensando, tá tudo perdoado. Deus já perdoou os meus pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o engano. Sim, é verdade que Deus perdoou os nossos pecados. E é verdade que onde o pecado abunda, a graça é superabundante. Mas isso não significa que Deus faz vista grossa ou tolera o pecado. Lembra lá do episódio da primeira temporada, Deus Incomparável, o episódio chamado Deus é Justo, em que a gente falou sobre a justiça de Deus? Ele julga todos os pecados, sempre. A diferença é que no nosso caso, ou seja, no caso daqueles que receberam e que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, Deus julgou os nossos pecados na pessoa de Jesus. Como está escrito lá em Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava por um caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Vamos abusar da graça de Deus, tolerando em nossa vida pecados que pregaram Jesus na cruz? Qualquer um que seja, qualquer pecado, despreza a graça de Deus. Quando a gente peca, a gente despreza a lei de Deus, a gente despreza o próprio Deus, a gente entristece o Espírito Santo e nós fazemos pouco caso da graça divina. E tudo isso acontece abertamente na presença de Deus, porque Deus é onipresente. Deus enxerga tudo, Deus vê tudo, tem ciência de tudo. Então, mesmo seus pecados escondidos, aquele pecado que ninguém mais vê, está acontecendo abertamente na presença de Deus. E ele se sente entristecido, e ele é ofendido, desprezado. E a gente faz pouco caso da graça dele. Não importa se ninguém mais vê, Deus vê. E sim, nós devemos nos preocupar com o nosso pecado, porque qualquer um deles é hediondo à vista de um Deus que é santo, santo e santo. Deus perdoa o nosso pecado porque Cristo morreu por eles, mas ele não tolera o nosso pecado. E agora eu vou citar o Jerry Bridges de uma forma literal aqui. Cada pecado que nós cometemos, até o mais sutil, aquele que a gente nem dá bola, nem pensamos nele, foi colocado sobre Jesus quando ele recebeu o castigo de Deus no nosso lugar. E essa é a essência da malignidade do pecado. Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Cristo sofreu pela minha impaciência. Cristo sofreu pela minha irritabilidade. Cristo sofreu pelo meu espírito crítico, pela minha falta de domínio próprio. Cristo sofreu pela minha língua mentirosa, mesmo as mentirinhas mais brandas que existem. Cristo sofreu pelas minhas mentiras, Cristo sofreu pelos meus pecados todos da língua, pela bajulação, pela calúnia, a murmuração, a fofoca. Cristo sofreu por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Hoje o dia é ruim mesmo, é terrível. Mas qual é a sua reação diante disso? O que saber de tudo isso e ouvir tudo isso sobre o pecado, sobre o que ele faz, o que ele causa? O que isso gera em você? Como que você está agora? Talvez você esteja pensando, puxa, como eu queria que meu marido é que estivesse ouvindo essa live, para ver se ele toma ciência dos pecados dele, toma jeito nessa vida. Senhor, ouve a minha oração, faz essa live cair no Facebook dele hoje, que a Naná compartilhe e chegue lá como mensagem sugerida. Pensando, bom, bacana, mas eu de forma geral, eu tô bem nesse lance do pecado, eu cresci na igreja, eu atuo em 4 ministérios diferentes, eu passo o dia na igreja, agora eu passo o dia online em reuniões da igreja, então eu tô de boa. Qual reação, o que essa mensagem desperta em você? É qualquer uma dessas duas? Ou essa visão do pecado faz você de fato sair daqui entristecido, arrependida, querendo e precisando mesmo falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque embaixo do meu tapete está uma bagunça. Precisando confessar pecados que estão aí faz tempo, mas que de certa forma você está aí meio, não mexe aqui, vai. Sério, eu já estou trabalhando em tanta coisa na minha vida, se ainda for olhar embaixo do tapete, aí para, né? Aí para. Que reação é essa que a gente vai ter? Que Deus nos ajude para que a última postura que eu mencionei aqui dessas 3 seja que a gente adote. Que a gente não escute tudo isso e pense que essa mensagem é muito boa para outra pessoa.
Que a gente não pense que essa mensagem é boa, sim, mas que pra mim tá tudo certo. Mas que a gente faça como aquele publicano, que se ajoelha diante de Deus e fala, puxa vida, Senhor, eu tô mal, eu sou pecadora e eu preciso olhar embaixo do tapete, eu preciso faxinar, eu preciso fazer uma limpeza na minha casa. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecadora. O pecado é terrível, todo e qualquer pecado. É odioso, virulento, pestilento, maligno, mortal. Já vimos todas aquelas descrições. E se você está aqui hoje pela primeira vez, eu espero que você não saia correndo. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Se você não assistiu a de ontem, você precisa saber disso. Precisa ficar ruim para que possa melhorar. E vai melhorar. Amanhã melhora. Melhora muito. Porque o pecado é a má notícia. E é uma notícia terrível. Mas a boa notícia, a boa notícia é demais. Ela é infinitamente melhor. E a gente vai precisar lembrar disso o tempo todo durante essa série. Por isso eu separei um dia para cada coisa. Um dia para má notícia e um dia para boa notícia. Porque a gente vai falar sobre pecado a série toda. E o pecado é má notícia. Mas se a gente for ficar só na má notícia, que esperança a gente tem para esse tapete? Que esperança a gente tem para o que tem debaixo do tapete, se tudo que nós temos forem as más notícias. Mas enquanto eu não reconhecer que o que está lá embaixo é má notícia, eu não tenho espaço para boa. Porque enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. Então, não se esqueçam disso. O pecado é terrível, mas não para por aí. Tem a boa notícia também. E eu espero que vocês reflitam nisso, que seja um dia de fato de oração, de pedir para Deus que sonde os nossos corações em relação a tudo aquilo que está escondido, que desagrada a lei de Deus. Às vezes, como o Salmo 139, nos versículos finais, 24 a 26 diz, por que ele pede para Deus sondar o coração dele? Porque muitas vezes a gente está fazendo coisas que são pecado e que a gente nem tem consciência disso. E a gente precisa que Deus nos ajude a entender que coisas são essas e como a gente tem que conduzir a nossa vida. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente partir desse ponto de partida. Nós somos pecadores e o pecado é uma ofensa terrível contra Deus, qualquer um deles. E quando a gente molda o nosso padrão moral de conduta com base na sociedade, a gente comete um erro de achar que pra gente tá tudo bem, porque a gente não faz as coisas que eles fazem. Mas não é esse o nosso padrão. O nosso padrão é a palavra de Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, aí sim a gente vê o tamanho da nossa necessidade do que vem amanhã. Tá bom? Espero você aqui amanhã então. Não desanime. Precisa ficar ruim para que possa ficar bom. Eu sinto tanto quando eu não consigo ver as interações de vocês, eu quase saí para entrar de novo, mas como eu não sabia se ia resolver ou não, eu falei, bom, vamos assim mesmo hoje. Mas se você quiser falar qualquer coisa, tiver qualquer comentário que você queira de fato compartilhar comigo, pode me mandar pelo direct e a gente conversa hoje bastante a respeito, tá bom? Um bom dia para todo mundo e até amanhã com boas notícias, eu prometo. Você não vai sair da cama para ouvir só más notícias. Amanhã o dia, de fato, é de boas notícias, de notícias transformadoras e libertadoras. E eu espero vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.